Muito bem, quinto ano, hoje nossa aula de História é 29/10, tá? Hoje nós vamos estudar das páginas 264 a 269, tá certo? A propaganda no regime militar. A propaganda foi intensamente utilizada pelo regime militar. Diversos lemas, como "esse é um país que vai para frente" ou "ninguém mais segura esse país", foram propagados pelo governo por meio de adesivos ou anúncios em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais e revistas. Com esse tipo de propaganda, o regime militar pretendia exaltar o nacionalismo e transmitir a impressão de que o Brasil se tornava uma grande potência, encobrindo dessa forma os problemas enfrentados pela população. Ninguém mais segura esse país. Olha só, isso aqui é o cartaz, tá? Brasil, ame-o ou deixe-o. Qual era a intenção do governo ao fazer propagandas como essa, né? Pretendia exaltar a impressão de que o Brasil tinha se tornado uma grande potência. Página 265, que diz o seguinte: os cuidados com os meios de comunicação. Durante o regime militar e em outros períodos da história brasileira, os meios de comunicação foram usados para valorizar o governo e fazer propaganda dele. Por isso, devemos sempre ter cuidado com as informações recebidas pela mídia, pois elas podem limitar o modo como formamos nossa opinião. Observe a situação apresentada abaixo. Ao longo do nosso dia a dia, recebemos diversas informações e observamos muitos acontecimentos importantes. Educação de qualidade, mais dinheiro para a educação, mais respeito às escolas, mais dinheiro. No entanto, nem sempre os meios de comunicação nos mostram as coisas como elas aconteceram. Muitas vezes somos apresentados apenas em um ponto de vista que pode ser distorcido. Por isso é muito importante pesquisarmos e ouvirmos fontes variadas, para que seja possível formarmos nossa opinião. Você costuma pesquisar em outras fontes e confirmar as informações que recebe pelos meios de comunicação? Por que é importante conversar com diferentes pessoas e buscar informações em diversos meios de comunicação? Página 266. A resistência à ditadura. Durante todo o regime militar, diversos movimentos à resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Essa resistência foi expressa diretamente de diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas, mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência da repressão contra opositores do regime militar, impedindo as manifestações populares. Escritores, cineastas, artistas, professores, intelectuais e operários se reuniram para protestar contra os abusos da ditadura. O movimento ficou conhecido como Passeata dos 100 Mil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1968. É essa daqui. Atualmente as pessoas saem às ruas para fazer manifestações? Sim, atualmente é comum haver manifestações. Qual sua opinião sobre esse tipo de manifestação? Com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como forma de resistência à ditadura, formados em grande parte por estudantes, operários e camponeses. Esses grupos realizaram diversas ações de guerrilha, como o sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta, o governo endureceu ainda mais a repressão e a perseguição aos opositores. Quem são os embaixadores? Representantes responsáveis pelo diálogo com países estrangeiros. Página 267, a gente tem aqui resistência à produção cultural. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultura diante das arbitrariedades cometidas pelos militares. Diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas e artistas plásticos, tornaram-se cada vez mais engajados politicamente.
Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos que denunciavam a violência e a opressão praticada pelo governo. Porém, diante do controle do regime aos meios de comunicação, os artistas tinham que ser muito criativos para que suas obras não fossem censuradas. As denúncias e críticas realizadas por esses artistas foram fundamentais para que parte da população percebesse que ocorria no país e se posicionassem contra a ditadura. Atores protestam contra a censura imposta pelo regime militar, Teatro Municipal da cidade de São Paulo. A liberdade de expressão é um direito que todas as pessoas têm de se expressar livremente seus pensamentos e opiniões sem sofrer qualquer tipo de repressão por causa disso. É fundamental para que as pessoas possam viver em uma sociedade mais justa e tolerante. Página 250, 268, pessoal. Resistência e música durante a ditadura. Muitos músicos brasileiros também fizeram oposição ao regime militar. Chico Buarque e Geraldo Vandré, por exemplo, usaram suas canções para denunciar o que estava ocorrendo no país. Os festivais de música promovidos pelas emissoras de televisão durante a década de 1960 ajudaram a difundir algumas dessas canções, porém, vários músicos foram censurados e perseguidos durante a ditadura e alguns deles foram inclusive presos. Um dos músicos que mais tiveram problemas com a censura foi Chico Buarque, que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leia a seguir o trecho de uma canção desse artista chamado Apesar de Você. Hoje, você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Reflita sobre a música acima. Qual é a mensagem que Chico Buarque pretendeu transmitir? O tropicalismo. Um dos movimentos musicais de maior destaque nesse período foi o tropicalismo. Entre outras questões, os membros desse movimento, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, reivindicavam maior liberdade de expressão. Aqui é o Caetano. A roupa que o Caetano está usando, Jesus. 1977, né? Mas ele estava aí protestando, né? Pedindo a liberdade contra a ditadura. Atividades na página 269, a gente tem o seguinte. Leia a seguir um trecho de uma canção sobre o período da ditadura militar. A gente quer viver pleno direito, a gente quer ter todo o respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. A música é do Gonzaguinha, de 1980. Esse compositor foi um dos mais perseguidos pela censura durante o regime militar, certo? O Gonzaguinha, gente, é filho do Luiz Gonzaga. É o Luiz Gonzaga Júnior, né? E ele andava assim num caminho oposto do pai dele. Enquanto o pai dele apoiava o governo, ele era o contrário, né? Ele fazia protestos, manifestações, né? Inclusive, olha, essas letras dele, as letras das canções dele, era sempre baseado nisso. Então, sublinhe na letra da canção quais são as reivindicações citadas pelo artista. Então, vamos lá. Viver pleno direito, ter todo o respeito, viver uma nação, ser um cidadão. Que aspectos da ditadura militar foram criticados pelo autor da canção? O autor da canção critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dos cidadãos brasileiros, assim como o fato de não os tratar com respeito. Em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? Aí é com vocês, tá bom, meus amores? Um beijo. Amanhã a gente tem aula ao vivo pelo Meet, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.